Só para você dar uma olhadinha. Se tiver uma ou duas, você deixar para mim, só para eu te ajudar. Mas não mais do que duas. 9h30. Bem, muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa CPI, excelentíssimo senhor presidente relator dessa CPI, excelentíssimos deputados aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade desse convite para que a gente possa vir aqui fazer os esclarecimentos sobre o seguro DPVAT, as características da sua operação e, inclusive, falar sobre o processo de combate à fraude que é conduzido pela consórcio de operação desse seguro DPVAT. Gostaria de, primeiramente, me apresentar. Meu nome é Ricardo de Sá Catauaçu Xavier, sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei durante 13 anos na Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Posteriormente, estive na SUSEP durante 6 anos, na função de secretário-geral. Posteriormente, foi quando eu ingressei no mercado de seguro, larguei a vida pública e fui diretor da Federação das Seguradoras. E, desde 2008, sou presidente da seguradora, líder do consórcio seguro DPVAT, quando ele foi constituído. Bem, primeiramente, para explicar o seguro DPVAT, o que é o seguro DPVAT? O seguro DPVAT, a sigla dele procura traduzir exatamente aquilo que ele é, com a sua finalidade. Ele é um seguro que cobre danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre a pessoas transportadas ou não. Então, a gente destaca ali as letras, que é isso que tem a finalidade. Esse seguro, na verdade, existe na grande maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, e ele tem por finalidade proteger o cidadão dos danos que os veículos podem causar. E, na maioria dos países, inclusive, tem cobertura para danos materiais, mas aqui no Brasil ele começou assim lá nos anos de 66, mas em 74, quando foi regulamentado, ele se dedicou exclusivamente a danos pessoais. Ele efetivamente se desenvolveu o movimento da indústria automobilística, que colocou o carro circulando na rua, no meio das pessoas, com um potencial de dano muito grande na sua circulação. Ele é um seguro privado de responsabilidade civil obrigatório. Ele foi instituído pelo Decreto-Lei 73 de 1966, que é o decreto que regulamenta toda a atividade de seguros, mas foi regulamentado somente pela Lei 6.194 de 74. Então, hoje, ele está fazendo 42 anos. O Decreto-Lei 73 dispõe, em seu artigo 20, de 12 seguros obrigatórios. Às vezes as pessoas confundem, o DPVAT é um seguro obrigatório, às vezes confundem com uma coisa pública, porque ele é obrigatório. Nós temos outros 12 seguros obrigatórios em vigor no país, como, por exemplo, seguro de condomínio, seguro de embarcações, seguro de ônibus, responsabilidade civil obrigatória, de aviações. Então, existem vários outros modelos. O DPVAT, a sua característica principal é que ele tem uma abrangência muito grande, afinal de contas, a frota de veículos é grande nesse país, e ele tem um modus operandi peculiar, que é aí que nós vamos evoluir um pouco mais. Mas eu posso te assegurar que é o único seguro nesse país que cobre toda a população brasileira. Qualquer indivíduo, do momento que nasce até a hora da sua morte, ele está coberto pelo seguro DPVAT. O seguro DPVAT cobre todos os acidentes ocorridos em todo o território nacional, indeniza individualmente todas as vítimas dos acidentes, sejam elas transportadas ou não. Ele independe da apuração da culpa, isso é um aspecto muito importante, porque dá celeridade a ele, né? Esse é um aspecto que deve ser observado para que ele atenda efetivamente o interesse da vítima, se rapidamente, se você tivesse que abrir um processo de apuração de culpa, isso leva meses até anos. Ele independe da quantidade de acidentes causados pelo mesmo veículo, da identificação do veículo, independe até da comprovação do pagamento do seguro. Mesmo que o veículo que tenha causado o acidente não tenha pago o seguro, as pessoas que foram vitimadas por aquele acidente, todas elas terão direito à indenização, exceto o proprietário inadimplente. E, nesse caso, nós podemos, inclusive, entrar com ação de regresso contra esse proprietário inadimplente para cobrar o que nós pagamos às demais vítimas. E ele vigora de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ele tem as suas coberturas definidas em lei. Ele cobre por morte, ele indeniza individualmente cada uma das pessoas que venham a morrer, pagando aos seus beneficiários R$ 13.500. No caso de invalidez permanente, ele paga até R$ 13.500,
dependendo do grau da invalidez permanente. E isso está definida, e esse grau de invalidez é definida numa tabela que foi incluída na lei, na Lei 6.194, pela Lei 11.945 de 2009. Isso era um problema que nós vamos explorar mais adiante. E tem o reembolso de despesas médicas e suplementares, que a gente chama de DAMES, que vai até R$ 2.700. Outro aspecto também, característica desse seguro, é que a documentação necessária para pedir indenização também está definida na lei. É uma documentação a mais simples possível. É a qualificação da vítima, no caso de morte, a qualificação dos seus beneficiários, o boletim de ocorrência do acidente de trânsito, esse é o principal documento, porque ele é que dá efetivamente o direito à reparação, né, porque é a decorrente de um acidente de trânsito, o atestado de óbito, se for um caso de morte, um laudo pericial emitido pela ML, no caso de invalidez, é assim que a lei prevê, ou um comprovante das despesas médicas, que ele vier a ocorrer para poder se ressarcir. Nós temos hoje instalado no país uma rede de atendimento de 8.560 pontos de atendimento. Essa rede cobre 99% da população brasileira. Tá? Ela é composta de os pontos de atendimento das seguradoras consorciadas, 1.026 pontos de corretoras de seguro, que são os nossos corretores parceiros, que são cadastrados, 7.012 pontos de correios. Os correios hoje são grande capilaridade, que nos permitiu chegar a isso, fora os sindicatos corretores, que dão atendimento, temos parcerias com PROCONs, Ministério Público e mesmo DETRANS, para que faça o atendimento da vítima de acidente de trânsito. Esse é um aspecto muito importante, muito discutido. O seguro DPVAT e o seu recurso têm natureza privada. Isso já afirmam diversos pareceres jurídicos, decisões do STJ, de tribunais, do TCU e da AGU por meio da SUSEP. O próprio atual ministro Luiz Roberto Barroso, numa manifestação que tem no livro, inclusive, que eu vou deixar com os senhores, tem lá uma fala que diz que os recursos envolvidos na gestão do DPVAT e administrados pela seguradora líder são recursos privados e não públicos. A restrição à liberdade de contratar das partes, característica principal dos contratos coativos, não afasta a natureza contratual, nem o caráter privado dos seguros obrigatórios, no plural. Bem, podemos aqui dizer alguns marcos legislativos, afinal de contas, essa é a casa legislativa, e daqui saíram marcos importantes. Aqui, no caso, você tem como clicar naquela estrelinha, por favor? Em 1992, essa lei, até 1974, no caso de veículo não identificado, somente era pago 50% da indenização de morte. Invalidez permanente, reembolso de despesas médicas não era pago nada. Se o seguro não fosse pago, nada era pago. Se o seguro tivesse vencido, nada era pago. Essa lei veio e alterou e garantiu o pagamento de todas as coberturas em qualquer uma dessas situações. Isso deu essa expansão, essa força e essa importância social desse seguro. Clica na setinha, por favor. Em 2007... nós vimos, a lei do DPVAT originalmente estabeleceu a indenização em salários mínimos. Posteriormente, a Constituição de 88 previu que não poderia haver indexação ao salário mínimo. E o Conselho Nacional de Seguros Privados passou a definir valores da indenização e corrigir anualmente. Só que diversos advogados começaram a entrar com ações judiciais, questionando isso, e se pacificou teses, inclusive, nos tribunais superiores, de que deveríamos sempre indenizar pelo salário mínimo. Então, houve uma mudança na lei, em 2007, fixando o valor em reais, e essa foi uma lei muito importante, porque nos ajudou a tentar diminuir esse passivo judicial enorme que já vinha se criando. Outro aspecto também que foi aprovado aqui nessa Casa Legislativa foi a Lei 11.945 de 2009. A tabela de invalidez permanente, pela lei original do seguro, dizia que deveria se apoiar na tabela de acidentes pessoais editada pelo CNSP. Muitos advogados passaram a contestar isso em juízo, dizendo que o CNSP, se não está na lei, não tem graduação, tem que sempre pagar pelo total. E outro aspecto também que ocorria nessa época, era muito comum hospitais, nós tivemos milhares de evidências, muitas denúncias fizemos a respeito disso, que hospitais que ao indivíduo entrar naquele hospital conveniado ao SUS, às vezes até hospital público, eles faziam o indivíduo assinar um termo chamado cessão de direito e cedia o direito para os hospitais sacarem aqueles recursos depois em nome da pessoa. Então, isso também foi criado na lei de 1945, foi introduziu a tabela na lei e vedou a cessão de direito em caso do reembolso de danos. Sobre o modelo operacional,
Vamos passar aqui rapidamente. O DPVAT funcionou desde o seu início até 1986, operado livremente pelas seguradoras. As seguradoras buscavam, através de seus corretores, a venda desse seguro, e a fiscalização era feita pela fiscalização comum. A pessoa tinha que apresentar no DETRAN, eventualmente, aquilo para poder buscar o licenciamento. Clica naquela estrela, por favor, a primeira. O nível de inadimplência era extremamente elevado, e o seguro não vinha cumprindo a sua função. Como vocês podem ver lá, em 1986, era cerca de 1.900.000 bilhetes de seguros. Bilhete é que a gente chama, no DPVAT é um seguro simplificado, é um bilhete, não exatamente uma apólice. Ele vem com o documento do carro. No ano seguinte, com a criação do convênio, imediatamente passou para 10.800.000 bilhetes foram emitidos, quer dizer, cerca de 7 vezes mais. E aí vem crescendo. Com isso, ele ficou eficiente, ele passou a efetivamente operar e conseguir coletar, fazer com que as pessoas contratassem o seguro e você pudesse, depois, com a lei de 92, ampliar tanta cobertura. Só foi por conta disso. Volta lá, por favor. Nessa época, não se colocou os veículos de transporte passageiros, ônibus e micro-ônibus. Achava-se que esse veículo tinha uma característica singular, não deveria entrar no convênio. Entretanto, o TCU, numa fiscalização a pedido do Ministério da Saúde para verificar os recursos advindos do DPVAT, que tem que ser carreados ao SUS, que nós vamos depois explorar, verificou que essas categorias de ônibus e micro-ônibus não vinham recolhendo ao SUS. Então, eles fizeram uma demanda à SUSEP que ela incluísse também no convênio. Então, a SUSEP determinou criar um novo convênio. Clica na segunda estrela, por favor. E aí a gente demonstra. Em 2004, somente 125.000 veículos tinham contratado seguro na categoria 3-4. No ano seguinte, já pulou para 390.000. Então, isso é uma demonstração de que o modelo funcional desse seguro, dessa forma, dá essa eficiência e permite essa cobertura. Pode voltar. Bem, vamos na slide seguinte, sou eu. Então é isso, como nós funcionamos hoje? Nós somos um consórcio de seguradoras, hoje são 78 seguradoras que participam. A participação das seguradoras é voluntária, a SUSEP precisa simplesmente autorizar. Existem alguns requisitos na regulamentação, e a SUSEP, analisando esses requisitos, a seguradora pleiteia e ela vai e entra no consórcio. Da mesma forma, a saída dela é voluntária. O consórcio não pode tirar uma seguradora por vontade própria. Essa seguradora precisa querer sair ou então ser demandada pela SUSEP para sair. A seguradora líder, ela já é composta de parte dessas seguradoras consorciadas. Vamos voltar lá no tempo. Em 2006, a regulamentação disse que o convênio que era operava o seguro do DPVAT deveria se transformar num consórcio. Esse consórcio deveria eleger uma seguradora especializada em DPVAT para integrar esse consórcio e fazer parte como líder desse consórcio. Então, foi feita uma assembleia entre as seguradoras que integram o consórcio. Parte delas tiveram interesse em participar como acionistas da líder e hoje 56 seguradoras dessas 78 são integrantes do corpo acionista da seguradora líder. A participação também é voluntária e a regra de participação, a quantidade de percentual que ela representa no consórcio é definida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Essa é a estrutura da seguradora líder. Nós temos uma Assembleia Geral, que são os acionistas, que se reúnem uma vez por ano, ou em outras ocasiões, caso venha a ser convocado. Existe um Conselho de Administração, composto hoje por 15 titulares e 15 suplentes, eleitos na Assembleia Geral de Acionistas. Subordinado a esse Conselho de Administração tem um comitê de auditoria, tem uma auditoria interna, existe um conselho fiscal, existe um comitê de investimentos. Nós somos uma sociedade anônima. A sociedade anônima requer uma série de regras de gestão e governança. E, além disso, nós somos fiscalizados pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Fazenda, que também determina essas regras. Então, aí, abaixo disso aí vem a presidência executiva, eu tenho ligado um órgão de controle interno e compliance e a nossa ouvidoria, e, além disso, tem a diretoria jurídica, diretoria de relações institucionais, diretoria de operações e de infraestrutura, que é isso que compõe a nossa estrutura de gestão e governança.
Bem, a gestão centralizada criou uma série de vantagens, né? A fiscalização da SUSEP fica mais facilitada, direta na seguradora, a estrutura de gestão é exclusiva para o seguro DPVAT, tem prática de governança corporativa, a centralização do processo de arrecadação de prêmio em pagamento da indenização facilita muito, há uma redução de custos administrativos. Vocês têm que imaginar o seguinte, você quando trabalha individualmente com a seguradora e ela emite um bilhete individual, cada seguradora vende para um determinado veículo, quando existe um acidente, você tem que identificar qual veículo causador, qual a seguradora emissora da pólice para cobrar dela a indenização. No caso do pool, não, você procura qualquer seguradora consorciada e o pool irá responder por esse pagamento. Esse pagamento é feito, então, através da seguradora líder. Eu fiz aqui, os preços do seguro DPVAT são definidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. O Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão superior normativo do setor de seguros e ele se baseia em estudos, cálculos atuariais feitos pela SUSEP. A SUSEP, então, promove, coleta informação mensalmente da seguradora líder, faz esses estudos anualmente e define quais serão os preços. Aí estão os preços hoje praticados para o ano de 2016. Esse ano, particularmente, foi criada a categoria de ciclomotor. Por uma mudança legislativa feita nessa casa, no ano passado, os ciclomotores passaram a ser agora regulados e devem, então, contratar o seguro DPVAT. O processo de arrecadação, isso é muito importante frisar aqui. Os proprietários de veículos eles recolhem o prêmio do seguro na rede bancária. Dependendo do estado, são redes, são bancos distintos, né? Esse recurso, na hora que bate no banco, 45% são destinados diretamente para o Fundo Nacional de Saúde, 5% é destinado diretamente para o Denatran. Esse dinheiro não transita pela seguradora líder, da rede bancária ele sai diretamente para isso. Isso está definido num decreto presidencial e numa portaria interministerial. O valor é acreditado diretamente em conta do Banco do Brasil, em conta única do Tesouro Nacional, à disposição do Fundo Nacional e do Denatran. Então, lá que é feita a gestão e o controle disso. Nós reportamos ao Fundo Nacional de Saúde, ao Denatran e ao TCU, todo mês, todos os bilhetes que foram processados e todos os valores que foram entregues àqueles órgãos por conta disso. E os outros 50% são entregues à seguradora líder, que faz a gestão dessa operação. Como eu disse, esse aqui é além da SUSEP definir o preço do seguro, ela define também o que a gente pode fazer com os outros 50% desses recursos. Por exemplo, nesse ano, 42,55% desse recurso tem que ser utilizado para pagamento de indenização ou constituição de reserva. Reserva técnica é um instrumento que toda seguradora tem que ter para poder cobrir danos que ela venha a ser cobrada a pagar. O seguro DPVAT tem um prazo de prescrição de 3 anos. Então, durante até 3 anos, você tem que ter recurso, porque se ocorrer um acidente naquele ano, a pessoa pode vir a reclamar daqui a 3 anos. Então, você tem que ter um volume de reservas para poder justamente cobrir isso. 2% é a margem de resultado que vai para as seguradoras, é definido na norma, não pode ser mais, não pode ser menos. Isso antes dos impostos. Com os impostos ficam 1,2%. 4,75% desses recursos ficam como despesas administrativas, é para custear toda a nossa operação. E 0,7% é definido como comissão de corretagem. Esse aqui é o nosso balanço. Esse balanço está disponível na internet. Nós publicamos semestralmente o nosso balanço nos principais jornais do país, disponibilizamos na internet, ele é auditado pela Pricewaterhouse, aqui é só um exemplo do que aconteceu no passado. Nossa arrecadação foi de 8 bilhões 654 milhões de reais, 4 bilhões e 328 foi repassado à União, os outros 4 bilhões e 326 aí, utilizamos 3 bilhões e 381 com despesas de pagamento de indenização e despesas para o processo de pagamento, constituímos provisões técnicas, repassamos, fizemos despesas administrativas, pagamos PIS, COFINS, e no final ficou aí de resultado para as seguradoras, após imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, 101 milhões de reais. Esse é o que é distribuído como resultado das seguradoras. Para vocês terem uma ideia, desde a criação da seguradora líder, quase 25 bilhões de reais já foram repassados ao Fundo Nacional de Saúde e 2 bilhões e 743 milhões de reais foram repassados ao Denatran. Quem repassou esse recurso foram os proprietários de veículos que pagaram o prêmio de seguro. Aqui um leve número para a gente mostrar
o volume de sinistros que nós hoje processamos e pagamos. Para vocês terem uma ideia, no ano passado foi o recorde, em 2014, desculpe, em 2014, foi 1.129.000 sinistros avisados. Destes, 763.365 foram pagos. Então, desses, entre o avisado e pago, é aqueles que foram negados por falta de cobertura, problema de fraude, em qualquer situação que possa haver, não ter ligação de nexo de causa e efeito. Então, é isso. No ano passado já começou a haver, nós já vínhamos vendo uma redução no índice de morte. Já há 2 anos vem. Esse ano, pela primeira vez, de 2015, teve uma redução também na invalidez permanente. Então, a gente tem estudos, isso demonstra que a própria retração econômica, a redução do crescimento da frota de veículos, a própria redução, inclusive, de motocicletas, que hoje é o grande agente causador da invalidez permanente nesse país. Inclusive, essa semana tem uma matéria no jornal hoje que cobriu exatamente isso. A tragédia que é nos hospitais, principalmente na região norte e nordeste, em que em alguns estados a frota chega a representar 60% da frota de veículos ser de motocicletas. Então, isso aqui é um número para mostrar. Aqui é um gráfico bastante complexo, mas eu vou procurar ser bastante simples para explicar. Como o processo sinistro acontece? Ele hoje entra num ponto de atendimento, entrega a documentação ela é encaminhada a uma empresa de digitação, ela põe ela num sistema eletrônico, arquiva, esse sistema joga no nosso sistema de sinistros, ele vai distribuir para as seguradoras que vão fazer a regulação, a seguradora faz a regulação do sinistro, encaminha isso tudo tudo eletronicamente, tá? É um sistema de gestão de fluxos, workflow que chamam, né? Ele vai para a área técnica, que é feita a revisão do sinistro para verificar se efetivamente está tudo de acordo, é feito eventualmente uma perícia médica, e no mesmo minuto que ele entra aqui o seguro, ele já está passando pelo nosso sistema de gerenciamento de fraude. 100% dos sinistros que entram na seguradora, ele passa por esse sistema, em que nós temos vários filtros e identificações que podem acender determinadas flags para identificar caso de fraude. Se sinalizou alguma coisa, ela vai se ele é suspeito, ele vai para o grupo de análise de fraude que nós temos, ele faz uma análise mais aprofundada, eventualmente faz uma auditoria de campo, vai verificar a veracidade do documento, verificar se houve mesmo a lesão, e pode dar sem irregularidade ou pode dar até fraude comprovada, então dá um alerta para a regulação, olha, verifica melhor determinado documento, pede um documento adicional. E aí, posteriormente, é feito o pagamento. O pagamento do sinistro hoje ele é feito somente através de crédito em conta corrente ou poupança da vítima ou do beneficiário. Foi uma maneira que nós tentamos diminuir a possibilidade dos desvios desses recursos. Aquilo é o tempo, né, que eu tenho? O tempo está... Presidente, podia deixar continuar, né, presidente? Mais tempo? Porque... Mais quanto tempo o senhor precisa? Mais 10 minutos? Mais 10 minutos. Até 10 minutos, ok? 10 minutos. Obrigado, hein, presidente. Eu não estava vendo, pensei que era perdido. Desculpe. Demandas judiciais. Nós temos um